Sejamos honestos, se você acha que a igreja está cheia de gente falsa, cheia de gente fofoqueira, problemática e, acima de tudo, hipócrita, eu tenho uma notícia para você. Você está absolutamente certo. Muita gente diz que não pisa na igreja porque lá só tem gente que não presta. E a vontade é dizer, não, imagina, somos todos amorosos. Mas a realidade nua e crua é que a igreja decepciona e dói. Mas e se eu te dissesse que é exatamente por isso que a igreja funciona? E se o problema não for a sujeira do lugar, mas o óculos que você está usando para olhar? Hoje você vai entender a diferença vital entre um museu de cera e um pronto-socorro de guerra, e isso vai mudar sua vida. Eu sei como você se sente. Talvez você já tenha sido ferido. Talvez um pastor prometeu algo e não cumpriu. Talvez aquele irmão que sentava no banco da frente e cantava louvores alto foi o mesmo que te deu um calote ou falou mal da sua família pelas costas. Isso gera um pensamento secreto, algo que a gente não gosta de admitir, mas pensa, eu sou cristão, eu amo a Jesus, mas eu não suporto a igreja. Eu sou melhor sozinho. Na minha casa, no meu quarto, eu faço a minha igreja do eu sozinho. Parece lógico, não é? Se a igreja é tóxica, eu me isolo para me proteger. Mas no fundo você sente que falta algo. Uma brasa fora da fogueira apaga, mesmo que seja uma brasa de qualidade. E essa solidão espiritual começa a esfriar seu coração, transformando a decepção em amargura. Neste vídeo, eu não vou passar pano para erros graves. Não vou dizer para você aceitar abusos, mas eu quero te entregar um óculos de raio-x espiritual. Você vai parar de ver a igreja como um clube social que faliu e vai passar a vê-la como um campo de batalha necessário. Você vai sair daqui com alívio, tirando das costas o peso de ter que encontrar a igreja perfeita para poder congregar. O grande problema começa na nossa expectativa. A gente cresce achando que o batismo é uma espécie de lavagem a seco. A gente acha que quando alguém aceita Jesus, vira santo instantaneamente, mas a Bíblia nunca prometeu isso. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, tinha uma frase genial sobre isso. Ele dizia, se eu tivesse que procurar pela igreja perfeita, eu não me uniria a ela, porque no momento em que eu me unisse, ela deixaria de ser perfeita. Por que ele disse isso? Porque ele conhecia o texto de Romanos 3:23, que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Note que o texto diz todos. Isso inclui o pastor, o diácono, a irmã da oração e inclui você. Uma igreja perfeita não pode ter seres humanos. Se tem gente, tem problema. Pense comigo. Você entraria em uma academia e diria, essa academia não presta. Olha só, está cheia de gente fora de forma, gente suada, gente cansada. Claro que não. Você entende que aquelas pessoas estão ali exatamente porque precisam ficar em forma. Se a academia só tivesse gente perfeita, musculosa e cheirosa, ela não seria uma academia, seria um desfile de moda. A presença de gente problemática na igreja não é prova de que a igreja falhou, é a prova de que ela está funcionando. Vamos à raiz teológica disso. Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 12, disse, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. A igreja não é um museu onde expomos santos preservados em redomas de vidro. A igreja é a sala de espera da emergência. Olha ao seu redor no domingo. Aquele irmão fofoqueiro, ele é um paciente na UTI, tratando a língua. Aquele líder arrogante está na cardiologia, tentando tratar um coração de pedra. Aquela pessoa invejosa está na triagem, com uma infecção grave nos olhos. Um hospital real tem sangue, tem pus, tem cheiro de remédio e tem gente gritando de dor. É caótico, é feio, mas é onde a cura acontece. Como dizia o pastor Timothy Keller, a igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. Precisamos diferenciar duas coisas, justificação e santificação. Justificação é quando Deus nos aceita. Isso é imediato, acontece quando cremos. É como dar entrada no hospital. A ficha foi feita. Mas a santificação é o tratamento. E o tratamento dura a vida toda. O erro é você cobrar a saúde de quem acabou de sair da cirurgia. Aí você me diz, peraí, mas tem gente que não está doente coisa nenhuma.
Tem gente que é má intencionada mesmo, tem gente fingida. Sim, você tem razão. Existem os pacientes e existem os atores. Mas como diferenciar um pecador em tratamento, que a gente deve acolher, de um hipócrita malicioso, de quem a gente deve se afastar? Vou desenhar isso agora em 2 palitos para você nunca mais ser enganado. Preste muita atenção neste diagrama do coração. No lado A, temos o fariseu, o hipócrita real. Qual é a característica dele? Ele usa uma máscara de santo. Ele aponta o dedo para os outros. Ele acha que é o médico e não o paciente. Ele está na igreja para ganhar algo: status, dinheiro ou poder. Jesus foi duríssimo com esses tipos em Mateus 23. Esses são perigosos. Agora olhe o lado B. Temos o pecador em luta. Ele falha? Sim. Ele fala besteira? Às vezes. Ele é chato? Talvez. Mas veja a diferença. Ele sabe que é doente. Ele está sujo, mas está tentando entrar no chuveiro. Ele cai, mas cai segurando a mão de Jesus. Pense em Judas e Pedro. Ambos falharam com Jesus. Judas era um ator. Ele fingia piedade enquanto roubava. Pedro era impulsivo, falou bobagem, cortou a orelha do soldado, negou a Jesus. Pedro era uma bagunça. Mas Pedro amava. Pedro se arrependeu. A hipocrisia não é falhar. Hipocrisia é fingir que não falha e julgar quem falha. Se aquela pessoa chata da sua igreja te irrita, cuidado. Talvez ela seja apenas um Pedro em construção e não um Judas. Agora, a parte difícil. Respire fundo. Se você olha para a igreja e só consegue ver defeito, o que isso diz sobre os seus olhos? Quem se incomoda demais com a doença do outro, geralmente esqueceu que também está doente. O orgulho de se achar melhor que aqueles hipócritas lá da igreja é, em si mesmo, um pecado gravíssimo. Talvez o pecado mais difícil de curar, porque a soberba nos deixa cegos para a nossa própria necessidade de graça. Então, como voltar para a igreja sem enlouquecer? Aqui estão 3 passos práticos. Passo 1. Baixe o martelo de juiz. Pare de atuar como o porteiro do céu. Tiago 4,16 diz que há um só legislador e juiz. A vaga de juiz já está preenchida e não é por você. Aposente a sua toga. Passo 2. Fique pelo médico e não pelos pacientes. Se você está num hospital e o paciente do lado é rabugento, você levanta e vai embora, abandonando o seu próprio tratamento? Não, você morreria. Não saia da igreja por causa das pessoas. Fique na igreja por causa de Jesus. Foque no médico. Passo 3. Seja o glóbulo branco. Em vez de reclamar da infecção, que são os problemas da igreja, seja parte da cura. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. A palavra suportar dá a ideia de carregar peso. É difícil mesmo. Como disse C.S. Lewis, se você se acha mais educado, mais inteligente ou mais santo que os irmãos da sua igreja, Deus espera mais de você em paciência e não em crítica. Quem é mais forte, carrega mais peso. No fim das contas, a igreja é a noiva de Cristo, e olhando para ela hoje, ela parece despenteada. O vestido está manchado de lama, ela manca, ela tem cicatrizes feias. E o mais triste é ver que quando ela tenta se limpar sozinha, com suas próprias obras, com seu próprio esforço, ela só espalha mais a sujeira. A religiosidade humana não limpa o pecado, ela só o disfarça. Nós não conseguimos nos curar sozinhos. Mas aí entra a graça. O noivo não rejeita a noiva suja, ele a purifica. Como diz 1 João, capítulo 1, versículo 7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A igreja não é santa porque as pessoas são perfeitas. A igreja é santa porque o Salvador é perfeito. Ele vê a limpa através do seu sacrifício. Se Jesus já lavou o principal, o pecado que condenava a alma, ele vai terminar a obra de limpar o comportamento no tempo dele. Não desista do que Jesus ainda está lavando, e não desista de você mesmo. Para provar que você entendeu que a igreja é um hospital e não um museu de santos, eu quero que você comente aqui embaixo apenas 2 palavras. É o nosso código secreto de hoje. Escreva: sou paciente. Ao escrever isso, você admite que também está em tratamento e que precisa da graça tanto quanto aquele irmão que te irrita.
Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Até a próxima!